sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Debugando o Futuro. Hoje temos um tema super interessante para quem curte desenvolvimento e quer entender mais sobre o impacto das estruturas de dados nos sistemas que utilizamos diariamente. E para essa conversa sobre esse tema, temos um convidado muito especial que é o Ítalo, e ele irá se apresentar para a gente. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ítalo Covas, eu tenho 22 anos. Sou desenvolvedor faz uns 3 anos, contando com o meu período de estágio. De começo, eu comecei como desenvolvedor front-end, que é onde eu tenho mais experiência, mas hoje em dia eu sou full stack e eu trabalho tanto com back-end quanto com front-end. E vamos estar aí para trocar uma ideia sobre algumas coisas. Legal, Ítalo. É ótimo ter você aqui para essa conversa. Hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente conhece, mas poucos entendem a fundo, que são as estruturas de dados. Para começar, quando falamos em estruturas de dados, pode parecer algo técnico e distante, mas na verdade é algo que afeta a nossa vida muito mais do que imaginamos. Quase todos os sistemas que usamos, de redes sociais até sistemas de navegação, são impactados pela forma como os dados são organizados. E aí, Ítalo, quais são para você alguns dos principais impactos da aplicação de estruturas de dados em sistemas reais? Bom, eu vou começar só fazendo um paralelo aqui, explicando brevemente as estruturas de dados, mas elas servem basicamente para organizar e armazenar os dados em um sistema para que eles possam ser utilizados de forma eficiente. Então, pensa numa biblioteca, o que seria mais fácil? Se os livros estão organizados por tema e autor, fica bem mais fácil de achar eles do que se não tivesse, certo? Então, fazendo um paralelo, a estrutura de dados uma estrutura de dados é mais ou menos isso, serve para organizar a informação em sistemas digitais. Então, a escolha da estrutura de dados ela é muito importante, levando em consideração, obviamente, o sistema, o que ele vai fazer. A gente precisa escolher a estrutura de dados certa para, tanto em curto quanto em longo prazo, para o sistema ter um desempenho melhor e para evitar problemas a longo prazo. Então, falando assim, parece muito teórico, então eu vou falar uma estrutura de dados básica, que é um array. Eu acho que todo mundo sabe o que é um array, estudante de programação. Então, é uma coisa que a gente tem contato no dia a dia. Mas, um exemplo, nem sempre o array pode ser a melhor estrutura de dados para a gente escolher para um sistema. Então, eu vou dar um exemplo do mundo real, um exemplo prático sobre estrutura de dados. Então, em sistemas financeiros, né? Por exemplo, vamos lá, um banco. Então, a gente tem transações no banco, transações pendentes. O que seria legal, de forma bem simplista, assim, para uma transação? Gerenciar essas transações em tempo real. Seria usar uma estrutura de dados como, por exemplo, uma fila, né? Que elas processam os itens na ordem de chegada. Isso é muito importante para uma transação. Ela está em ordem de chegada. Então, tem aquela coisa da fila, que é o FIFO, né? First in, first out. E isso faz com que cada transação seja atendida sem sobrecarregar o sistema com reordenações. Agora, qual seria o problema de usar uma lista simples, né? Que no caso é um array. Que elas têm uma ordem de processamento específica. Então, adicionar ou remover elementos de um array pode ser muito mais custoso, entendeu? E diminuir a performance do sistema, porque exige o deslocamento dos outros itens do array. Por exemplo, se você remove um item do array, os outros vão ter que se deslocar. Então, em um sistema financeiro com alto volume de transações, uma lista simples, um array, né, pode gerar lentidão, especialmente quando a gente tem essas operações de inserção e remoção. Então, esse é um exemplo prático, obviamente de forma bem simplista, porque um banco é muito complicado, muito complexo, as regras, então não deve ser só uma fila, deve ter várias outras coisas, mas é um exemplo de estrutura de dados aplicado no mundo real, e que é muito importante escolher isso, como eu disse, tanto pela velocidade, tanto pelo custo, e pela redução aí dos problemas futuros, né, para o sistema ter uma boa performance no geral. E sobre estruturas de dados, o que eu recomendo para aprender um pouco sobre elas e treinar, você pode escolher sua linguagem de programação, você pode testar várias vezes. São sites de resolver algoritmos, como o HackerRank e o LeetCode. São duas alternativas muito boas. E estrutura de dados e algoritmos também é um assunto muito cobrado para vagas internacionais. Então, acho bem legal. Além de você entender a estrutura de dados, você se prepara para exercícios no estilo ali do LeetCode, que é muito importante também. Legal, Ítalo. Tenho certeza que suas informações foram muito valiosas para todo mundo. Obrigado. Estamos chegando ao final da primeira parte do nosso episódio. E tenho certeza que esse foi um papo super importante e rico, mas conseguimos trazer várias informações para quem está começando a entender a importância das estruturas de dados no mundo real. Ítalo, foi um prazer te ter aqui. E adorei as informações e as dicas que deu pro pessoal. Vamos deixar disponível todos os links abaixo no vídeo. E agradeço muito por todos que estão ouvindo e muito obrigada especialmente ao Ítalo por ter participado da conversa. Se você gostou do episódio, não esqueça de seguir o Debugando o Futuro, deixar um comentário e compartilhar com quem você acha que possa gostar. Muito obrigado, Letícia, pelo convite e espero que o que eu falei aqui sirva para alguém. E muito obrigado. Nós que agradecemos, então. Nos vemos na segunda parte do episódio. Até mais.
pessoal! Estamos de volta com a segunda parte do nosso episódio e agora vamos falar um tema bem interessante, especialmente para quem trabalha com dados espaciais e territoriais. Hoje temos aqui o João Vitor, que trabalha com engenharia de agrimensura e é da área de ciência da computação. Ele vai conversar com a gente sobre como as estruturas de dados e tecnologias podem impactar a área. João, é muito bom ter você aqui. E para começar, conta um pouco pra gente sobre você. Olá pessoal, eu sou o João Vitor. Eu comecei na programação em 2020, quando eu ingressei na faculdade, me formei no ano passado. Tenho afinidade com a área de ciência de dados, com a linguagem do Python e trabalho com engenharia de agrimensura. Já fazem 7 anos já. Legal, João. E aproveitando que já falamos um pouco do impacto no outro episódio das estruturas de dados em sistemas reais, hoje queremos entender melhor como isso se aplica ao seu trabalho. Então, nossa pergunta para você é: como as estruturas de dados e a tecnologia podem facilitar na resolução de problemas na agrimensura? Para a realização de trabalho de agrimensura, especialmente a engenharia de agrimensura que eu trabalho, o tempo todo a gente está em contato com imensuráveis quantidades de dados e informações, né, sejam geográficas, espaciais, geotécnicas, etc. Mas hoje em dia a área de engenharia de agrimensura ela já consegue aliar o uso de algoritmos de softwares com cálculos matemáticos, né, e está fortemente conectado com o uso de programas, seja ele em dispositivos móveis, seja em computadores, seja em aparelhos de GNSS. Tudo que a gente utiliza hoje em dia já tem algum software que tem implementado um algoritmo nele. Por ter essa grande quantidade de dados o tempo todo, a área de agrimensura ela precisa ter bastante controle, ter bastante eficiência, ter bastante agilidade no sistema, porque a gente precisa ter um manejo desses dados aí para poder organizar tudo certinho e só ter acesso ao que o profissional quer utilizar, né? Então, a gente aplica muitas técnicas de estrutura de dados para poder organizar esses dados aí. E vou citar 2 exemplos aqui hoje, que vai ser os grafos e as tabelas hash, né, hash table. O grafo ele é uma estrutura de dados que representa conexões entre os objetos que estão presentes nele. Os objetos vão ser os vértices, ou os nós, e suas conexões vão ser as arestas. Os vértices representam pontos ou entidades, que são os objetos, como eu disse, e as arestas são as suas conexões. Já a hash table é uma estrutura de dados que ela permite armazenar e recuperar os dados rapidamente, utilizando uma função hash, e essa função também transforma uma chave em um índice numérico, que vai apontar para a posição onde o dado está armazenado na tabela. Por isso que ela tem inserções, buscas e remoções de forma eficiente, né? Do trabalho de forma otimizada ali. Já citando aí 2 exemplos da utilização da estrutura de dados grafo e da hash table na agrimensura, eu vou começar pelo grafo, né? A gente pode falar um sistema de uma planta de rede viária de um município. Começa com o município contratando uma equipe de agrimensura, onde ela pode ser terceirizada ou não. Essa equipe ela vai ter que fazer o levantamento físico de todas as estradas municipais e secundárias do município, com o aparelho GNSS, né, que coleta ali as coordenadas, informações. E daí esse levantamento ele vai ser jogado em um arquivo digital, vai ser processado por softwares, e a gente vai começar a montar uma planta. Nessa planta, o sistema de grafo vai ser utilizado da maneira que a gente pode ter propriedades ou bairros rurais que vão ser identificados em pontos específicos, que vão ser os vértices, e as estradas que a equipe de agrimensura levantou em campo vão ser as arestas. Essas estradas vão fazer conexões entre as propriedades ou os bairros, né? E a gente pode ter um sistema de grafo aí. Isso aí depois vai ser utilizado pelo município, né, como a sua planta de rede viária. É um ótimo exemplo aí de utilização de grafo na agrimensura. E um outro exemplo aí de utilização de tabela hash na agrimensura vai ser um sistema de pesquisa de propriedades certificadas no georreferenciamento. O georreferenciamento é um serviço que a gente faz um levantamento em campo da propriedade, levanta o limite externo dela com o aparelho GNSS, que já está ali fazendo uso de algoritmos e softwares. A gente pega o perímetro e toda a deflexão que vai ter no perímetro dessa propriedade, a gente vai ter um vértice com uma coordenada x, y, z. Tudo bem. Esse trabalho em campo vira um arquivo digital, processado nos programas CAD e GIS, e esse arquivo digital vai ser transformado para uma planilha que vai ser inserida num sistema. Esse sistema pode muito bem utilizar o sistema de estrutura de dados de hash table para organizar os dados ali dos imóveis que estão certificados nele. Aí nós profissionais, certificados e credenciados pelo INCRA, vão lá no sistema, inserir uma chave, né, de pesquisa, algum dos dados que o sistema já estabelece ali que a gente tem que preencher, e essa pesquisa vai ser dado busca no sistema com base nessa pesquisa que é a chave. O imóvel que tiver a chave correspondente vai ser exibido no sistema. É um sistema aí, que pode ser utilizado a hash table dentro da agrimensura. Legal, João. Essa conversa trouxe muitos insights sobre as estruturas de dados, como elas ajudam a simplificar e otimizar os processos na agrimensura. Foi muito bom entender como a tecnologia é um aliado no seu trabalho. Realmente é inspirador ver como as estruturas de dados se transformam em ferramentas poderosas para facilitar os processos no dia a dia. Obrigada, João, por participar da nossa conversa. E espero que tenham gostado da conversa sobre os impactos das estruturas de dados na agrimensura. Compartilhe com a gente o que achou e se tem algum tema específico que gostariam de ver por aqui no nosso podcast. Valeu por acompanharem e até a próxima!